Então, vamos já começar o programa com o depoimento, o testemunho dessa moça lá de Belém, que recebeu a graça em 2016, né? Recebeu antes, mas ela veio dar o testemunho em 2016. Vai passar ali então na tela para vocês todos ouvirem, e depois um áudio a gente acredita que é uma revelação que teve para ela, né? Conforme ela mesma vai falar depois então no áudiozinho. Vai lá, pode pôr. Mas vocês vão ouvir agora o grande acontecimento que aconteceu no Belém do Pará, de uma mãe que por alguns anos estava sempre lá da filha, esperando a hora da morte, porque a gravidade que estava essa menina, só um milagre grande, o próprio médico falou, só um milagre muito grande. Vamos lá, Roberto. Você que está nos assistindo através da internet, uma história muito linda, que muito raro, que aconteceu com essa família. Essa gente veio de Belém do Pará, viajando 3 dias e 3 noites. Essa mãe desesperada, alguns anos atrás, achou que esta filha não ia se salvar porque a doença é difícil escapar. Mas, no começo, quase não estava acreditando na palavra viva de Deus. Mas, vendo o sofrimento da sua própria filha, aos poucos ela foi aceitando a palavra viva de Deus, e o milagre aconteceu, que a própria mãe vai contar. Eu me chamo Dalva, sou de Belém do Pará, e que minha filha se chama Maria Carolina Silva dos Santos. Em 2005, nós tivemos um diagnóstico. Ela teve uma inflamação na garganta, e depois de muito tempo, 2 meses, para se descobrir que ela estava com o diagnóstico de leucemia. E daí por diante, viemos lutando, sendo que os médicos não revelaram para a gente que seria leucemia. Um dos médicos chegou até a dizer que seria um tipo de verme que ela teria, sendo que os sintomas que ela tinha eram sintomas de leucemia. Tinha sangramento, queda de cabelo, aftas na boca, não conseguia engolir nem a sua própria saliva. Aí ela ficou internada desse dia em diante. Depois de muito tempo, digamos, 2 meses, aí foi descoberto que era leucemia. Aí, tratamento direto com remédio químico. E aí veio o resultado que talvez ela precisasse de um transplante, mas aí, no caso dela, não teria muito o que se feito. Aí viemos lutando, foi que quando ela tinha 5 anos, ela entrou em manutenção. Só que não era o término do tratamento, era somente uma pausa do tratamento para que ela pudesse voltar à sua vida ativa. E desde então viemos fazendo tratamento, consultas, internações. Ela era privada de brincar com as crianças, não podia estudar, porque ela não tinha resistência. Então, no ano passado, em julho do ano passado, nós fomos numa consulta onde a médica chegou com a gente, surpresa, e disse que não sabia o que tinha acontecido, que nos exames dela não tinha leucemia. Aí, também antes disso, ela passou mal e entrou em coma. E foi que a minha cunhada veio para uma programação aqui e levou um lencinho. Aí a gente passou nela. Foi depois disso que, quando a gente foi fazer um novo mielograma, que não tinha mais leucemia. Aí no ano passado, que foi a última consulta, o médico disse que ela seria um médico um milagre da medicina, né? Só que aí ele chamou a gente e falou: olha, essa filha de vocês, sei lá, não era mais para ela existir, porque por tudo que ela passou, todas as crianças que estavam ao lado dela com as mesmas coisas, todas não estão mais aqui, ela é a única que está aqui. E através desse lencinho aqui, eu acredito que foi através desse lenço, eu consegui essa graça muito grande, que foi nesse dia que ela entrou em coma, que nós passamos o lenço, e quando nós chegamos no hospital, ela já estava bem.
E aí foi que o médico foi fazer exame e tudo mais, aí foi que no ano passado não se tinha mais leucemia, foi que ele disse que seria um grande milagre para eles, porque ela não tinha mais a doença. Só que aí eu cheguei com eles e falei, foi um milagre, mas não da medicina, foi um milagre de Deus na nossa vida. Porque no começo ele veio mostrar que ele queria estar presente na nossa família e nós rejeitamos. E depois de 5 anos, voltamos a reencontrar com ele pela dor. Porque ele veio através do amor, né? Que a gente não quis. A gente veio pela dor. Só que hoje nós estamos aqui para agradecer o grande milagre que ele fez na nossa vida. E nesse lencinho que a senhora passou nela, que ela estava muito enferma ainda. A senhora passou o lencinho nela. Foi. Até ali ela não tinha nada de melhorar. Não tinha nada de melhor. Depois que passou o lencinho, aí começou... Aí foi, ela melhorou, ela já começou a brincar. A gente já deixava ela brincar com as outras crianças, que ela não podia brincar. Aí passamos o lencinho, aí ela começou a melhorar. No entanto, nos outros hospitais, porque não era só em um hospital que ele tinha, ele não sabia definir o que ela tinha. Um dizia que era uma coisa, outro dizia que era outra, e não chegava a um ponto certo do que ela tinha. Isso aqui que eu quero dizer, a senhora não sei, já chegou a ver o milagre que esse lencinho fez lá no dia? A senhora chegou a ver? Porque era para soltar um pombinho no meio do povo. Não cheguei a ver, porque... Mas eu tenho lá em casa, vou mostrar para a senhora. E justamente não precisa soltar pombinho. Então, pelo poder do Espírito Santo, o pombinho tornou-se um pombinho. Está na fotografia. A minha netinha e outros só fizeram assim e virou um pombinho. Então, quer dizer, é o poder do Espírito Santo que agiu com ela. Para você ver o que é as coisas, né? Como aconteceu lá em Joinville. Uma mulher que eu estava numa palestra, chegou com os olhos, deu umas barradas, os olhos caiu, ficou pendurado. E o médico pegou, botou a vista para dentro e costurou assim. E eu só botei a mão em cima, eu não podia nem ver o sangue nem o pulso correr. E no outro dia que eu saí um boato, que antes dela chegar em casa, os olhos estavam de volta. E saiu no jornal que foi o médico que curou. Onde é que o médico ia curar se ele costurou os olhos? Onde é que o médico ia botar um olho perfeito novamente? Mas para descansar ele caiu. Está no jornal, acho que até ainda hoje deve ter lá um pedaço do jornal. Foi o médico que curou, não foi eu. Mas nem médico nem eu, é Deus que cura. Então a senhora vê o valor também que tem esse lencinho. Muitas e muitas pessoas já deram testemunho desse lencinho. Olha ali, ali a senhora está vendo ali, ó. Esse aí, ó, a netinha sacudindo o pombinho, ó. Esse pombinho aí é esse lencinho. Você vê, né? Então ela foi salva por um grande milagre, porque isso aí é um grande milagre. Foi, porque quando ela começou o tratamento, a médica chegou a perguntar, mandou a gente comprar uma agenda para começar o tratamento, medicações, horários e tudo. Aí ela mandou eu colocar uma frase lá na agenda, na primeira página da agenda, porque eu queria naquele momento ali. Aí ela mesmo falou que ela estava lá em busca de um milagre. E agora quando ela voltou, foi a última consulta, a médica falou, você conseguiu o que você pediu há muitos anos atrás. Tá bom. A gente agradece porque são assim, olha, são muitas coisas que acontecem nesses 43 anos meus de evangelização, mas tem muitos que não contam o milagre. Tem vários deles, né? Como um juiz que milagrosamente curou-se com 6 litros de elixir Santa Rosa. Não tinha cura, era osteoporose. A própria família tinha que segurar no meio, porque podia se quebrar toda. Curou-se milagrosamente, mas não dá o testemunho. Aqui para o povo, no dia lá quando ele aconteceu, só deu lá naquele dia. Depois nunca mais contou para os outros. E eu também não tinha muita coragem de contar. O pessoal falava, eu tinha vergonha. Mas essa história aí, gente, ela contando, dava a dizer mesmo, não podia se salvar essa menina, porque a língua se enchia de sangue, arrebentava tudo, não dava para comer, não dava nem para falar mais nada. Então um milagre desse é só muito grande. Agora só tem um porém, né? Isso aí também é bíblico. Jesus, quando curou 10 leprosos, um só agradeceu. E esses 43 anos
que o trabalho, muitos milagres aconteceu. Só que a maior parte se esconde, não sei se é vergonha para não dizer quem eu sou, ou sei lá, ou não acreditou que era um milagre. Antes de botar o áudio, mostra aqui como é que está a menina agora. Já é uma moça agora, né? Tem 18 anos, ela? 18 anos. Nós estivemos lá agora em 2021, né? E conversamos com a família toda dela lá. A Francine e ela ali, né? E então ela teve agora, não sabemos assim o dia correto, né? Mas teve uma revelação, né? Então ela mesma mandou pra gente um áudio explicando um pouquinho e vamos ouvir então ela falando. Boa tarde, Salve Maria. Eu vim aqui compartilhar um sonho ou uma revelação que eu tive com o profeta semana passada. Bom, numa noite eu estava me preparando para dormir, quando eu sentei, rezei e logo depois, quando eu fui tentar dormir, eu não consegui. Com uma agonia, e eu me sentei na minha cama. Quando eu me sentei, eu fechei meus olhos, mas só para meditar algo. Eu fiquei sentada. Logo quando eu fechei meu olho, me veio como se eu tivesse dentro de uma igreja muito grande, bem estruturada mesmo, com vários diáconos, vários sacerdotes, e eles eram muitos, e nesse sacrário, nesse altar tinha uma imagem de Jesus muito grande. Eu estava nessa igreja junto com a minha família. E algumas pessoas que estavam ali para adorar Jesus, para participar da missa. Então, quando a gente chegou nessa igreja, rapidamente todos os sacerdotes, diáconos da igreja correram lá para cima e tiraram a imagem de Jesus de lá, vieram correndo com ela para o final da igreja para tentar esfregar o rosto de Jesus no chão. E eles estavam esfregar o rosto de Jesus no chão. Só que o meu pai, ele via e ele corria para lá rapidamente para tentar ajudar as pessoas que estavam na igreja, que realmente serviam Jesus, ajudaram a tentar segurar a imagem para não deixar encostar o rosto de Jesus no chão. Ele direcionava as pessoas, meu pai direcionava as pessoas para segurar a imagem para não deixar encostar o rosto dele no chão. O meu padrinho, eu tenho um padrinho, ele é meio gordinho. E ele, nessa parte, eu achei engraçado, mas não era engraçado. Ele é meio gordinho e ele tentou se abaixar debaixo dessa imagem para ele ficar deitado no chão e não encostar o rosto de Jesus no chão. Depois, o resto dos diáconos, dos sacerdotes, tentavam pular em cima da imagem, para pular mesmo, para conseguir arrastar o rosto de Jesus no chão. Quando eu vi que eu já estava fraco, tinha pouca gente servindo realmente Jesus dentro dessa igreja, eu me sentei no banco da igreja e abaixei minha cabeça. Logo que eu me sentei, tinha uma coluna atrás de mim, bem atrás de mim. Na minha cabeça, eu sabia que era o presidente Lula que estava atrás dessa coluna. Só que eu enxergava ele como aquele demônio que aparecia no filme de Jesus. Aquele que fica rindo bem lá no meio quando Jesus está sofrendo. E ele ficava rindo lá. Eu olhava para ele, ele ficava rindo. Eu abaixava minha cabeça. E o profeta chegou perto de mim, sentou, chorou.
me pedindo para falar que era para mim tentar alertar as pessoas que ainda queriam seguir Jesus de verdade, para mim tentar alertar elas para não acontecer, para elas não se perderem. E ele falava que as 3 noites de trevas estão bem aí já, que era para mim falar enquanto ainda tinha tempo, e tentar alertar os filhos que estavam ainda seguindo Jesus, que era para, enquanto ainda dava tempo, era para eles pedirem perdão, seguir Jesus mesmo, não largar. Ele estava chorando muito, 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 quase pedindo um socorro para mim. Isso me entristeceu. Então, por isso que eu vim aqui falar para vocês o que aconteceu. E toda vez que eu falo, eu choro, porque eu sinto que ele estava pedindo um socorro, pedindo que eu alertasse por ele, porque muitos filhos estão se perdendo. E ele tá triste porque ele quer ver a gente todos juntos na força para adorar Jesus de verdade. E ele me pedia chorando, eu chorava junto com ele falando isso, que era para mim tentar alertar a família dele, enquanto ainda dava tempo. Porque já estava bem aí, tudo isso que iria acontecer, já estava bem aí. Aí, por isso eu vim aqui compartilhar para vocês esse relato que eu tive. Não sei se foi revelação, uma visão, mas não foi um sonho, porque quando eu estava sentada, quando ele, lá dentro desse sonho, que eu acho, ele sentou do meu lado, eu sentia a minha cama, aqui na vida real, a minha cama, fazer um movimento como se ele tivesse sentado do meu lado. E a mesma emoção que quando eu fui a primeira vez conhecer ele, eu senti. E para mim não foi um sonho, porque quando eu saí desse sonho, que eu acho que foi um sonho, eu estava acordada. E daí eu já não consegui mais dormir. E eu fui e contei para minha família. Logo quando eu tive isso, eu contei para minha família. Só que aí eu não me senti bem. Eu não conseguia mais dormir. Eu ficava vendo isso direto, visões assim, direto de tudo que ia acontecer. Que era o profeta mesmo que estava me pedindo socorro, me pedindo que eu começasse a compartilhar isso com vocês. E foi isso. Isso é sério, né, gente? Nós estamos compartilhando com vocês esse áudio, relembrando a passagem quando eles estiveram aqui, a família, né? E conversaram pessoalmente com o profeta. Essa menina, a gente tem conhecimento que sofreu muito a infância toda. Por isso, eu particularmente acredito que isso é verdade, porque Deus dá méritos para as pessoas que sofrem, né? Muitos acham que o sofrimento não é Deus permitindo que a pessoa seja feliz, não, é o contrário. Deus dá o sofrimento para compartilhar com essa pessoa um pouquinho do que ele sofreu. E aí a pessoa, quando aceita esse sofrimento, tem seus méritos também, né? Acredito também, com toda certeza, que isso que ela está falando é verdade, pelo motivo que o pai, o profeta, sendo depois na mensagem que vai ser lida por João Batista, fala ali, né, a grandeza que é um profeta quando é escolhido por Deus. O profeta, então, onde está hoje, está vendo tudo, sabe de tudo, né? O que está se passando aqui com a família, com as pessoas que acompanharam ele, as pessoas que conversaram com ele pessoalmente, nossos familiares, todos que é da parte do pai, parte da mãe, hoje ele vê tudo, né? E acredito que se Deus permitiu que ele achou esse canal para mandar um recado, foi através dela, então, né? Um canal que, como ela diz, pedindo socorro. Eu acredito que o socorro que ela diz, ele está pedindo, né, está clamando para que chegue aos ouvidos nossos mesmos filhos, né? Nossos sobrinhos, meus filhos, os netos dele, né?
os genros, as noras. Então, isso é muito sério. Nós ainda precisamos caminhar muito, precisamos nos consertar muito. Tem muita coisinha ainda pendente aí para a gente endireitar, né? E a gente acha que está caminhando correto. Pensando assim, imagine aquelas pessoas que estavam já aqui no santuário, caminhando junto com o profeta. Hoje abandonaram, não tiveram resistência, né? Se Deus tocou na pessoa, a pessoa entrou aqui para essa obra. Tem pessoas que já entraram nessa obra e fizeram quanto bem para outro, né? E depois saíram fora. Será que Deus está contente com isso? Poderia estar aqui entre nós ainda fazendo o bem, porque o bem não é só dar o dinheiro, né? Um aconchego, uma palavra amiga, um ensinamento que a pessoa pode passar para o outro, porque não é só quem é estudado também que sabe das coisas. O convívio, né, com os problemas faz a gente crescer, faz a gente saber melhor, faz a gente ficar sábio, e isso a gente pode passar para as pessoas. Quantas pessoas estiveram aqui no nosso meio que fizeram o bem para a gente, que fizeram o bem para o próximo, que aqui está também, né, nesse santuário, e hoje se afastaram. Aí depois pode pensar assim, mas a minha parte eu fiz, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que fique até a vinda dele, né? A não ser que ele chame, né, como foi o caso do profeta. Mas hoje o profeta vê tudo. E como ela está falando ali que ele está pedindo, né, implorando, pedindo socorro, eu acredito que ele está assim mesmo, porque ele está vendo como está desandando, como está descambando aí a situação das pessoas que já conheceram essa obra, né, esse santuário. Quando não falar, então, a própria família. É triste isso, né? Mas ainda dá tempo. Se Deus permitiu que ainda através de um canal chegasse a nós esse recado, dá tempo de se arrepender. É por isso que ele está pedindo tanto, chorando, né? Então pensem bem nisso. Vocês que ouviram essas palavras, passem para quem não pôde ouvir, passem para os seus familiares. Nós temos agora chegando perto de uma época festiva aqui no Brasil, escandalosa, né? Uma época, acho que a época mais triste que tem do ano é essa época agora, época de carnaval. Imaginem quantas pessoas vão estar fazendo coisa errada novamente. Como ela fala ali, né? Uma igreja bem estruturada e pisando, querendo esfregar o rosto de Jesus no chão. É o que fazem. Nós temos uma amostra aí, né? As partículas da Santa Hóstia, quando caem no chão, estão pisando, estão esfregando o rosto dele no chão. Então isso é muito sério. Uma revelação dessa aí, a gente deveria levar muito a sério. Como Jesus está sofrendo novamente, esperando que as pessoas se consertem, né? Dando essa permissão de vir mais uma vez, umas palavras de conforto e alertando, corrija-te, né?